Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa aula 3 aqui da Semana da Vida Organizada Descomplicada. Uma semana muito prática e mão na massa, onde estou te mostrando um passo a passo para você organizar a sua rotina e ter uma vida um pouco mais organizada. E nessa aula 3 a gente vai fazer juntos um planejamento semanal na prática, e a gente vai começar já a amarrar muito do que a gente viu nas aulas 1 e 2. Para quem não sabe, na aula 1 a gente viu um pouquinho desde o início como que a gente cria uma agenda do zero para colocar as atividades de rotina. A gente também viu boas práticas do que deve entrar e do que não deve entrar na agenda. Já começamos também a introduzir o assunto de listas de organização. E na aula 2 a gente deu prosseguimento a esse assunto, falando sobre projetos, sobre objetivos e sobre alguns planejamentos. Para dar continuidade, então, nessa aula 3, a gente vai fazer juntos um planejamento semanal. E para isso, eu vou chamar aqui, para vocês verem junto comigo, a Thaís fazendo uma aula, e eu quero fazer essa aula junto com vocês. A gente vai ver juntos aqui, eu vou pausar e a gente vai fazer algumas inserções na aula, né, de acordo com o que for sendo falado aqui. A gente vai fazer isso na prática. Vamos ver juntos então. Aula mais importante, você vai aprender na prática como fazer um planejamento da sua semana de modo que você consiga executar aquilo que precisa executar e também traga o que é prioridade para você, para sua rotina. Você vai sair dessa aula de hoje sabendo como planejar a sua semana e vai poder levar isso de maneira prática para sua rotina, planejando aí todas as semanas à frente. Se você conseguir implementar isso, você já vai ter uma vida 90% mais organizada do que todo mundo. Então, sabe aquela correria do dia a dia? Aquela ansiedade antes de dormir, porque você não sabe direito como vai ser o seu dia amanhã, você tem muita coisa para fazer e muitas vezes falta até clareza do que fazer primeiro? Aquela sensação de desespero enquanto você anda pela sua casa e vê aquela quantidade de coisas para destralhar e organizar? Ou quando você olha para sua agenda e vê que vai ter um monte de reuniões naquela semana e fala, quando que eu vou ter tempo para trabalhar mesmo? É muito mais difícil descansar e relaxar quando você tá aí perturbada com esse montão de coisas para fazer que não sabe por onde começar. Porque assim, por mais que você esteja de bobeira e tentando se forçar a dormir, descansar um pouquinho, a sua mente não para de trabalhar. Ela fica o tempo inteiro te alertando de que existem coisas que precisam ser feitas que você não tá fazendo. Desse modo, você nunca consegue descansar. Isso não é produtivo. E pode ser que você já tenha tentado algumas estratégias, como chutar o balde de vez em quando durante a semana, ou parar um pouquinho o que você está fazendo para descansar, só que aí você nem consegue descansar porque você fala, ai, mas eu tenho coisa para fazer, como é que eu vou descansar? A única maneira de conseguir uma paz interior, de conseguir descansar a mente, de conseguir relaxar é tendo uma vida organizada. Você pode ter dinheiro, ter uma família bacana, amigos incríveis, hobbies que você gosta muito de fazer. Mas a verdade é que se você estiver vivendo no caos, você nem consegue usufruir dessas relações e questões importantes da sua vida. Você não consegue focar no que realmente importa para você. Como se você parasse de viver e passasse apenas a sobreviver em meio a esse caos. Então eu sei que não é fácil. Eu não nasci a fada perfeita da organização, com tudo certinho, arrumadinho. Pelo contrário, a organização surgiu para mim justamente quando tudo estava desabando. Esse é o melhor momento para começar a se organizar. Foi o grande processo chave que eu aprendi a desenvolver para ter uma rotina tranquila, uma mente mais tranquila, que me fez ser coerente com os meus valores pessoais. E esse aqui é um ponto muito bom, né? Que eu gosto sempre de falar. As pessoas às vezes falam assim para mim: não, eu vou me organizar. Quando as coisas acalmarem, eu vou me organizar. Só que a grande questão é: você se organiza para as coisas se acalmarem. Esse que é o grande lance. Viver uma vida alinhada com quem eu sou de verdade. Foi com a organização que eu aprendi a sentir mais compaixão. Não apenas pelos outros, mas por mim mesma. Eu conheci as minhas particularidades, conheci o que era prioridade para mim e aprendi também a reconhecer os meus limites. E agora você também vai poder fazer isso, com uma mente mais tranquila, com menos ansiedade, com menos bagunça e menos procrastinação. E ao mesmo tempo, mais produtividade. Ela acontece, não é o foco principal da sua vida. Você vai ser capaz de tirar os projetos do papel que são realmente importantes para você. Quando a gente fala em ter uma vida organizada, é muito importante que você abra espaço na sua vida para que essa organização possa existir. Não se trata de uma coisa que você vai fazer quando der ou quando chegarem as condições ideais. Você precisa criar esse espaço. Ou seja, se você deixar tudo à base da espontaneidade, especialmente nesse começo, o espontâneo para você vai ser
não se organizar, porque você ainda não implementou o hábito da organização. Sabe quando alguém vai chamar a gente para jantar ou para fazer alguma coisa e a gente responde, nossa, tá corrido? Pois é, isso sempre vai acontecer a não ser que você mude, tome uma decisão de mudar e comece efetivamente a implementar práticas simples e comportamentos funcionais para que você tenha organização. Se você não criar esse espaço, essa correria nunca vai deixar de existir. Porque veja, ninguém tem tempo de se organizar. Todas as pessoas que são organizadas simplesmente criam esse espaço de organização para que elas consigam ter uma gestão da própria vida de uma maneira saudável. E veja, em nenhum momento a gente está ignorando condições que existem e que muitas vezes sobrecarregam a nossa vida, como depender de ter 2 trabalhos para se sustentar e por aí vai, né. Ou então ter um trabalho que tem condições, assim, que você tem que trabalhar 60 horas por semana ou até mais. Mas independente do tempo que você tem, dadas as condições e circunstâncias da sua vida, dá pra gente mexer um pouquinho no que a gente está colocando como prioridade, quando a gente consegue ter o controle de algumas coisas. Por mais, que você esteja numa rotina muito corrida, por exemplo, trabalhando o dia inteiro, depois estudando à noite, tendo pouquíssimas horas de sono, significa que você vai priorizar essas horas de sono para o seu descanso e não, por exemplo, perder 1 hora desse sono tão valioso scrollando a tela do Instagram, por exemplo. Que não tem nada contra, você pode ter atividades de lazer que descansem a sua mente, mas o seu sono vai impactar em absolutamente tudo na sua rotina. E você pode deixar para scrollar a tela do Instagram quando você estiver no trânsito, ou quando você estiver no seu horário de almoço e coisas do tipo. Então, não é que a gente está colocando o lazer como um vilão, de forma alguma. Você vai colocar essas atividades, mas é você ter essa consciência de que o seu sono, por exemplo, é muito importante para a sua saúde, e sem saúde você não vai conseguir fazer nada. E o que acontece muitas vezes quando a gente ouve falar de produtividade, gestão do tempo, é sobre como você pode otimizar o seu tempo para fazer mais coisas. E não é sobre isso. Não adianta nada você fazer mais coisas se essas coisas não têm nada a ver com quem você é e com as suas reais prioridades. Você está sendo simplesmente uma pessoa ocupada. E aí, pela minha experiência, o que funciona de verdade é você escolher um dia da semana para você fazer o seu planejamento semanal. Calma, não é para fazer o dia inteiro, é só para você escolher um dia em que você vai dedicar um tempinho ali para fazer esse planejamento semanal. É um dia que você vai escolher fazer uma reunião sua consigo mesma e vai tirar ali alguns minutinhos para pensar sobre a próxima semana que está chegando e torná-la muito mais fácil de viver. Na primeira aula, eu criei um compromisso do planejamento semanal para a gente fazer na sexta-feira. Então, eu já ensinei na aula 1 como que você consegue criar esse compromisso com uma recorrência. Agora, o grande lance é, nem sempre a sexta-feira vai ser o melhor dia para você. Tem gente que gosta de fazer no domingo, tem gente que fala, não vou pensar em planejamento no final de semana, eu quero fazer na segunda-feira, a primeira atividade do trabalho é planejar minha semana. Então, fica totalmente ao seu critério. Entenda que, quando a gente começa a se organizar, todos os dias a gente vai ter um pouquinho de planejamento e de organização nas diferentes atividades que a gente faz. Então, não vai ser só uma vez por semana que você vai estar cuidando dos seus assuntos, assim. Mas uma vez por semana você vai planejar a sua semana seguinte, ou a semana em questão, se você fizer esse planejamento na segunda-feira. Que se você não fizesse isso, você vai ver os compromissos que estão chegando e vai conseguir pensar neles e tomar algumas providências para que você não viva ali aquela rotina na correria, com tanta preocupação e ansiedade antes. Primeira coisa, então, é escolher o melhor dia e horário para fazer esse planejamento. Então, assim, não fica se preocupando em ter o dia perfeito, o horário perfeito para fazer isso. Você sempre pode mudar e adaptar. Só tem que escolher, nesse momento, o que seria mais adequado para sua vida e escolha um dia e horário que para você parece factível. O melhor dia e horário é aquele que você tem a menor chance de ser interrompida. E veja, menor chance não significa que você não será interrompida. Significa que você tem menos chance. Muitas vezes pode ser antes de começar o trabalho em si. Existem várias possibilidades. E veja, você não vai ficar necessariamente só olhando coisas do trabalho. Você vai olhar para as coisas da sua vida como um todo. A gente está falando das suas 24 horas em um dia inteiro, como um ser vivo que vivencia diferentes áreas da vida ao longo de todo o dia. Então não se preocupa muito com essa coisa de mas eu tô de férias, ou eu não vou fazer o planejamento no final de semana porque é domingo e eu não quero pensar em trabalho. A gente tá falando da sua vida. E aí você, vendo as coisas da sua vida como um todo, você vai ver o quanto o trabalho impacta na sua vida, até mesmo pelo volume, e o quanto a sua vida pessoal impacta no trabalho também. E aí aquilo fica totalmente a seu critério, a escolha do dia. Então, olha só,
Eu não tô te falando para você bloquear a sua agenda no domingo de manhã para fazer um planejamento semanal. Não tô dizendo que se o seu filho chegar para você e falar, mãe, vamos passear, vamos fazer alguma coisa, você fala, não, filho, não posso porque eu tenho meu planejamento semanal para fazer. Eu tô dizendo que você deve fazer o seu planejamento semanal toda semana e escolher um dia da semana que seja mais propício para fazê-lo. É sobre como você faz escolhas conscientes a respeito do uso do seu tempo. Uma das coisas mais importantes nesse momento do planejamento semanal é você perceber como que você está alocando o seu tempo ao longo da semana. Que áreas têm sido mais priorizadas do que outras, que áreas têm ficado de lado. E aí você vai conseguir ter uma ideia não apenas da quantidade de trabalho ou de compromissos que você tem, mas também da quantidade de tempo livre que resta ali na sua agenda. E você bem sabe que os momentos de descansar e de tempo livre são tão, ou às vezes até mais importantes do que aqueles compromissos marcados ali na sua agenda. Esse planejamento semanal vai te dar ali um pouquinho mais de visão sobre os próximos 7 dias que você tem que executar as coisas e vai também te dar uma amplitude maior do que se você simplesmente fizer o planejamento das tarefas do dia, por exemplo. Porque aí você consegue pensar em estratégias de planejamento e para poder antecipar algumas coisas e planejar melhor cada um desses dias. Eu não quero que você passe a semana inteira correndo e fazendo um montão de coisas que se você tivesse parado para analisar antes, você perceberia que nem era o melhor momento de fazer. O que eu quero dizer é que se você não tem muitos compromissos na sua agenda, isso não é um problema, pelo contrário, celebre isso. Não se force a colocar coisas só para ter compromissos na sua agenda. E aí o que pode acontecer, e provavelmente você já deve ter passado por isso, é que uma lista de afazeres de coisas que você precisa fazer e que não entram na agenda, ela vai ser muito maior do que a sua agenda em si. Porque, veja, a gente não lida com o ideal, a gente lida com o real. E existem mais coisas do que o nosso tempo pode suportar. Antes de continuar esse papo de lista, eu só queria reforçar uma coisa aqui que é um conceito importante, né? Quando eu costumo falar para todo mundo que agenda não é Tetris, eu faço essa analogia para dizer que a agenda não serve para você ficar ali encaixando um bloquinho depois do outro em termos de compromissos. Então, assim, é uma reunião atrás da outra, etc, etc. É importante que você deixe esses espaços livres, diferente do Tetris, que o objetivo é não deixar nenhum espaço livre, é encaixar os bloquinhos. Então, quando você estiver agendando reuniões, consultas, né, agendamentos com outras pessoas, que você evite sempre que possível colocar um compromisso ali logo na sequência um do outro, colado um no outro, porque um compromisso pode atrasar, você pode. É uma boa prática de produtividade você deixar um respiro entre um compromisso e outro, que seja um respiro de 15 minutos, mas sempre deixe. Especialmente se demandar deslocamento, às vezes você está na empresa, vai deslocar de uma sala para outra de reunião, não adianta fazer colado, porque se uma reunião começa às 9 e você chega às 9, você já está chegando atrasado, que o certo é você chegar antes para a reunião efetivamente começar às 9 horas. Então, não adianta você marcar uma reunião das 8 às 9, das 9 às 10, às 10 às 11, você tem que mudar de sala quando uma reunião acaba, por exemplo. Então, é esse tipo de coisa que vai tornar a sua vida mais organizada. São essas pequenas ações que durante o planejamento você coloca ali para evitar a correria. Eu sei que nem sempre a gente consegue ter esse controle sobre quando as reuniões são agendadas, mas sempre que você puder ter pelo menos a tentativa de pedir a mudança, vale muito a pena. Portar, isso é fato. Então a ideia aqui é aprender aos poucos a ter um pouco mais de perspectiva e foco naquilo que realmente é importante para você. É um exercício que você vai aprimorando a cada semana que você implementa esse planejamento. Se você tem uma atividade recorrente que você tem que fazer toda semana, por exemplo, onde você vai organizar? Na agenda, com uma recorrência semanal. Você coloca ali para ser lembrada até isso virar um hábito. A gente aprendeu a fazer isso na primeira aula, hein? Para você. Tem que colocar na agenda. Por exemplo, se você quiser criar o hábito de fazer o seu planejamento todo domingo de manhã, você coloca na sua agenda como um lembrete e não como uma obrigação de necessariamente naquele horário você tem que fazer o planejamento. Mesmo porque a gente aprendeu que existe uma diferença entre organização e planejamento. Então, se você cria ali uma atividade de planejamento, você tem uma flexibilidade caso você tenha que mudar de horário ou de dia aquilo ali em questão. Se você tiver essa diferenciação visual na sua agenda, vai ficar muito mais fácil de mexer se você precisar. Para ver isso com detalhes, assista a aula 1, caso não tenha assistido. É um lembrete para você testar esse horário, ver se ele funciona e se funcionar você pode mantê-lo ali. E aí você pode até colocar esse compromisso com uma cor diferente. Eu recomendo, por exemplo, que você use um cinzinha claro, alguma coisa nesse sentido,
ou escreva a lápis, se você usar a agenda papel, porque desse modo você consegue saber que aquele compromisso tem um pouquinho mais de flexibilidade, já que foi uma atividade planejada. Tá vendo só? Que, sabe qual é o nome disso, gente? Dessa repetição de conceitos, de orientações coerentes entre si? Método. Essa é a importância da gente ter um método, né? Porque as coisas elas são pensadas para conversarem entre si. Elas fazem sentido de serem aplicadas juntas. Você se planejou para fazer. Você sabe que não está necessariamente atrelado a um horário, mas que foi um planejamento seu para que você possa verificar se aquele momento é adequado para você fazer aquela atividade. Se você não tem um horário certo para fazer o seu planejamento semanal, você pode simplesmente marcar o compromisso como um compromisso do dia inteiro. É uma possibilidade que as agendas digitais dão. Desse modo, ele não fica atrelado a nenhum horário, ele fica na parte de cima dos horários da sua agenda. Também ensinei a fazer isso na aula 1, tá bom, gente? Para quem não assistiu, volta lá, assiste a aula 1, que é importante. Funcionando mais como um lembrete. Agora, particularmente, eu não recomendo fazer assim no início, especialmente porque pode ser difícil você tentar encaixar o planejamento semanal ao longo do seu dia, porque não é uma coisa que você tem o hábito de fazer. À medida que você for conseguindo estabelecer esse hábito, você pode colocar como um lembrete apenas. Mas por hora, o que eu recomendo é que você coloque um bloquinho ali de tempo em um determinado horário, como por exemplo das 8 às 9 ou algo nesse sentido, para você planejar a sua semana até isso virar um hábito. Como esse é um compromisso que demanda um pouquinho mais de concentração, que você tem que criar ali um espaço, tentando não ser interrompida, etc., eu recomendo que você crie, então, dentro de um horário, mesmo que você mude e esse horário flutue ali ao longo do dia, porque, como eu falei, é uma sugestão para você testar, e não que você está engessando a sua agenda. Isso aqui é um toque muito importante que eu quero reforçar, que é o seguinte: quando a gente está falando da implementação de novos hábitos de organização, especialmente esse do planejamento semanal, pode acontecer de você colocar esse compromisso planejado ali na sua agenda e chegar no dia você não conseguir fazer por N motivos. Te chamaram para uma reunião, você subestimou o tempo que você levaria para fazer uma atividade, você precisa entregar e tudo mais. E pode acontecer de quando chegar naquele momento ali que você colocou para fazer o seu planejamento semanal, você não conseguir fazer naquele momento. Você vai simplesmente desencanar desse compromisso? Não. Você pode movê-lo para um pouco mais tarde naquele dia, você pode mudar de dia se você quiser, né? Você sabe que aquele compromisso existe, você não vai ignorá-lo. Então, assim, eu marquei para fazer meu planejamento semanal às 11 horas da manhã na sexta-feira. Só que aí meu chefe me chamou para uma reunião bem esse horário. Tá bom, você migra isso para mais tarde, ou se possível você faz antes da reunião, se você foi avisado com um pouco mais de antecedência, mas você não ignora aquele compromisso ali, você sabe que você tem que fazer, então você tem essa mobilidade ao longo do dia, e se precisar, de repente, fazer no dia seguinte ou na segunda-feira, enfim, você move ali para o momento que você puder, mas você não ignora e não deixa de fazer algo que é importante para você se houver algum imprevisto. Os imprevistos vão acontecer e a gente aprende a lidar com eles como renegociando esses acordos que a gente faz com a gente mesmo, como no caso desse compromisso, mudando ele de horário ali. Combinado? Dentro daquele compromisso, você pode inserir no campo de texto uma checklist, ou seja, uma lista com todos os passos para você fazer o seu planejamento semanal. E é esse passo a passo que a gente vai ver agora. A primeira coisa para que você consiga fazer um planejamento semanal efetivo é garantir que todas as informações estejam organizadas na sua agenda. E aí você pode sempre visualizar a sua agenda naquele formato semanal para facilitar a sua vida. Então você vai olhar a sua próxima semana e vai garantir que todos os compromissos com horário estão organizados na sua agenda. Sabe aquela reunião semanal da equipe que acontece toda segunda-feira e você nem coloca na agenda porque já é óbvio que ela vai acontecer? Então tem que colocar na agenda, sabe por quê? Porque a agenda não serve só para te lembrar das coisas que precisam ser feitas, sim, essa é uma função muito importante dela, mas também serve para você ter uma noção do volume de trabalho que você vai ter naquele dia e ao longo dos 7 dias da semana. E veja, não estou falando aqui das atividades que você vai planejar fazer, como por exemplo um momento para estudar ou algum momento para fazer alguma coisa em casa. Estou me referindo apenas àqueles compromissos que você já tem com certeza, reunião, consulta médica, aula da faculdade, por aí vai. Ainda sobre o caso, né, da reunião que tem uma recorrência semanal e se você não colocar na agenda você não tem uma noção do volume, aquilo te dá uma sensação de que o seu dia meio que está livre, e aí isso pode perturbar atividades que você possa vir a planejar antes ou depois, por exemplo. Se você tem uma reunião semanal da equipe, que é toda segunda-feira das 10 ao meio-dia, por exemplo, e você não coloca isso na sua agenda, como que você vai conseguir utilizar o tempo antes e o tempo depois para se planejar?
Então não tem por que não colocar aquele compromisso na agenda como um exercício de foco realmente. Pode acontecer, quando você faz o planejamento da semana, de se deparar com 2 compromissos agendados no mesmo horário. Então, em vez de deixar chegar no dia para decidir em qual você vai estar, no planejamento semanal você já reflete com um pouco mais de calma sobre o que é prioridade para poder então decidir que você não vai participar de um deles para estar em outro. Ou muitas vezes perceber que nenhum dos dois é relevante de você participar, que é a melhor das escolhas, porque aí você cria mais tempo livre para fazer as coisas que realmente importam para você. O planejamento semanal e aqui, isso aqui é legal, tá? Se você por acaso se deparar com essa história de ter 2 reuniões ao mesmo tempo, até onde eu sei, não dá para você estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então, assim, de alguma maneira, em algum momento, você vai ter que tomar a decisão de falar para uma das pessoas que você não vai participar. A minha proposta é que uma vez por semana você consiga fazer essa análise e já entre em contato com a pessoa antes. Então, ou você fala que você não vai conseguir participar e vai mandar alguém no seu lugar, ou você tenta mudar a reunião de dia ou de horário, né? Uma das duas vai ter que sair de qualquer maneira. Se você não tomar essa decisão agora, você vai ter que tomar no dia. E no dia é muito pior, porque deve ficar de última hora, e você vai ter que falar para a pessoa de última hora que você não vai participar. Isso é muito chato e também é desrespeitoso. Então, quanto antes você conseguir se deparar com essa situação e tomar uma providência com relação a ela, melhor. Também garante que você preste atenção em detalhes que, às vezes, no dia a dia, acabam transformando a rotina numa correria. Por exemplo, se eu tenho um exame médico agendado para segunda-feira de manhã, fazendo o planejamento semanal, eu já consigo tomar providências, pensar direitinho que horas que eu vou sair de casa para não pegar tanto trânsito, se eu tenho que separar algum exame na noite anterior para levar e não deixar para fazer isso de última hora ou acabar esquecendo. Na segunda-feira também, na aula 1, a gente também viu como que a gente lida com esses deslocamentos, né, então a minha sugestão é que você coloque ali como um planejamento na sua agenda, enfim, vale a pena dar uma olhadinha, porque quando a gente faz esse planejamento semanal, a gente vai ver cada um dos compromissos que a gente tem para buscar providências que precisam ser tomadas, e tudo isso são atividades planejadas que você pode inserir na sua agenda. Planejamento semanal sendo feito toda semana vai garantir que você preste atenção a detalhes como esse e viva uma vida com menos correria, menos atribulada. Agora, esse passo aqui que a gente está fazendo, que é de garantir que todas as informações organizadas estejam na sua agenda, é para você fazer olhando a semana que vem. Não é para você fazer para o ano inteiro, para todas as semanas do ano. A gente está se concentrando nesse exercício semana após semana. Justamente porque as prioridades mudam muito rápido. E você tem que ser flexível, sua agenda também tem que ser flexível. Um adendo aqui muito importante. Quando eu ensinei na segunda-feira a criar os eventos ali na agenda, eu ensinei como que você criava as recorrências para ser didática mesmo, para ensinar, olha, é assim que cria uma recorrência. Mas se você quiser, você não precisa colocar recorrência em atividades de rotina e apenas para a semana em questão, nem que você tenha depois esse trabalho de criar de novo, justamente para não criar aquele ar de que você está colocando um monte de coisa com recorrência e daí tem que ficar reajustando o tempo inteiro. Então, o que eu recomendo essencialmente é que você sempre planeje ali os blocos de tempo, especialmente de planejamento, para a semana em questão, porque esse planejamento dessas recorrências mais a longo prazo, se você colocar muita coisa, vai acabar lotando a sua agenda de coisas que você vai passar a simplesmente ignorar, porque você não consegue cumprir. Então, só um adendo rapidinho, que na segunda-feira eu expliquei como criar essa recorrência para fins didáticos, mas para planejamento, eu gosto sempre de recomendar que você planeje para a semana em questão, para que você possa adaptar a essas novas condições que vão surgindo. Se é uma pessoa que tem muitas viagens a trabalho, muitos compromissos, talvez você queira sim olhar outras semanas além daquela que você está planejando, mas isso não significa que você vai montar esse planejamento grandão para todas as semanas, apenas para aquela que você está planejando neste momento. E a ideia é justamente você conciliar, conseguir ter esse hábito consistente de organização e de planejamento semanal, de modo que você não tenha que se preocupar se você vai ver isso ou não na outra semana. Você vai ver porque você está se comprometendo agora a fazer esse planejamento semanal toda semana. Após garantir que todos os agendamentos e compromissos estejam organizados na sua agenda, o segundo passo seria inserir informações de qualidade em cada um desses compromissos. O que seria isso? Vamos pegar o caso do exame, como eu falei no passo anterior. Você vai ter o exame para fazer na segunda-feira de manhã, e aí você pode inserir lá, por exemplo, o endereço direitinho, quais exames você tem que levar. Inclusive, você pode até tirar uma foto do exame e anexar no compromisso, se você quiser fazer isso.
Na agenda do Google é muito simples de fazer isso. Quando eu crio um compromisso na agenda, no campo de descrição que a gente viu na aula 1 como é que faz, existem vários recursos. Você pode tem recurso de texto, né, para colocar negrito, link, lista, essas coisas, mas também tem recursos como se fosse um arquivinho do Word, desculpa, como se fosse um e-mail que você está mandando. Dá para anexar imagem, dá para anexar PDF, dá para anexar qualquer tipo de arquivo. Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui na aula, se você quiser anexar o exame ao compromisso, né, a consulta médica, por exemplo, para ficar mais fácil de acessar, você pode fazer isso. É uma coisa bem prática, para falar a verdade. E serve para todo tipo de compromisso, não só para exame. Agora, não é para te dar trabalho, tá? É para você fazer só aquilo que você acredita que pode te ajudar naquele momento, que vai ser mais prático para você. Não é uma regra para todos os compromissos. Vai ter uma reunião, por exemplo? Você pode inserir a pauta dentro ali do corpo de texto do compromisso. É muito mais fácil de acessar essas informações na hora que o compromisso está acontecendo do que ficar procurando em um e-mail, ficar procurando nos arquivos e por aí vai. Enfim, usa a sua criatividade aí para inserir as informações que você considera que vão facilitar a execução daquele compromisso. Não é para ficar inventando coisa, nem para te dar trabalho. É só para colocar realmente as informações que podem ser essenciais para que você curta aquele momento sem correria e sem tanta confusão ali antes de acontecer. O propósito dessa recomendação é facilitar a sua vida, porque muitas vezes você está ali no calor do acontecimento, do compromisso, e você precisa de uma informação que você tem que ficar procurando e é muito mais fácil ela já estiver na sua agenda. Ou seja, se você já tiver separado isso com uma certa antecedência, o seu dia a dia vai fluir de forma muito mais leve. Você não vai ter que ficar procurando essa informação em um montão de lugares. Tipo assim, imagina você tem uma aula na faculdade ou você está fazendo uma aula de idioma que é online. E aí a professora tá usando um material lá que ela já te mandou por e-mail e tal. E no planejamento semanal você coloca no compromisso que vai ser usado esse material. Olha só o nível de tranquilidade de você olhar ali na sua agenda, você clica no link do Zoom, ou sei lá como que é o acesso online ao curso de idioma, e aí você sabe que todo o material que você precisa também está ali no compromisso, você não tem que ficar procurando no e-mail, ou no WhatsApp, ou no grupo, ou no sei lá onde você baixou, etc. Porque uma vez por semana, quando você fez o planejamento semanal, você já fez esse trabalho de pesquisar, que aconteceria de qualquer maneira, só que durante o acontecimento em si ali seria mais corrido. Você já fez isso antes, é só acessar. Olha só a diferença na organização. Você vai ter informação ali na sua mão, isso vai te dar tranquilidade e confiança no processo de planejamento semanal que você está aprendendo a implementar. O próximo passo do planejamento semanal é você verificar outras agendas e calendários que possam ter influência na sua. Alguns exemplos: você pode querer ver a agenda escolar do seu filho para ver se tem alguma informação ou atividade ali que você precisa passar para sua agenda de modo que você visualize naquele dia. Você pode ter a agenda do marido, da esposa, a agenda de trabalho, ou pensar em outras agendas, por exemplo. Só para trazer o exemplo do meu filho, né? Na semana passada ele estava em semana de provas, então foi para mim, durante meu planejamento semanal, eu entrei no calendário da turma dele, da escola dele, e eu vi direitinho quando que ele ia ter prova em cada dia. Daí eu já coloquei na minha agenda essa informação, tipo, ele tem prova de matemática hoje, nesse dia, na terça ele tem geografia e produção de texto. Então não era um compromisso meu, mas era uma informação importante de colocar ali, porque conversando com ele todos os dias, eu pude conversar com mais assertividade sobre as provas que ele tinha feito. Então, o intuito de olhar esses outros calendários, essas outras agendas, é ver como que eu posso me relacionar melhor com essas pessoas que eu tenho acesso ao calendário, isso inclui o trabalho também, e muitas vezes você também revisar alguns outros calendários, como eu vou falar aqui na sequência. Eu frequento um centro budista que eu participo das aulas de meditação, etc. Então eu gosto de ver qual é a agenda do centro budista para aquela semana, de modo que eu consiga me planejar para estar naqueles eventos que eu quero participar. E veja, tudo isso são agendas de consulta, agendas que não são minhas, mas que eu quero consultar para ver se tem algum tipo de informação que eu quero trazer para minha agenda, especialmente atividades que demandem deslocamento. Então, se por exemplo eu vejo que o meu filho vai ter a reunião de pais e professores na quinta-feira de manhã e eu vejo na minha agenda que eu tenho disponibilidade para ir, eu já me planejo para estar naquela atividade, naquele compromisso na quinta-feira. Agora, se eu deixar para olhar na quinta-feira, quando meu filho fala, ai mãe, amanhã tem reunião de pais, muitas vezes eu já posso ter colocado outras coisas e porque eu não me planejei. E aí eu não consigo ir e vou ficar frustrada. Veja que a nossa agenda é um reflexo de como a gente aloca as nossas 24 horas. Então, não é para você
pegar todos os compromissos de todo mundo ou visualizar todas as agendas de todo mundo junto com a sua, porque não necessariamente o que tem na agenda de outra pessoa, na agenda de terceiros, vai impactar ali no seu horário. Na prática é assim, meu filho na agenda dele tem lá que, sei lá, de manhã na escola ele vai estar fazendo a prova ou ele tem algum trabalho e tal. Ele pode colocar isso na agenda dele porque é um compromisso dele, mas eu como mãe na minha agenda não vou colocar ali no horário que ele está fazendo a prova, porque não sou eu que estou ali fazendo a prova, é ele, isso tem que estar na agenda dele. O que vai entrar na minha é uma informação que eu coloco como compromisso do dia inteiro, ou seja, não fica alocado em nenhum horário. Eu ensinei a fazer isso na aula 1, vocês lembram? E aí eu consigo observar aquilo no dia para eu ter uma consciência maior do que está acontecendo na vida do meu filho para poder conversar com ele a respeito. Então, o que entra na minha agenda é onde eu vou estar alocada nas 24 horas do meu dia. Então, se, por exemplo, o meu filho tem aula de teclado na terça-feira, às 4 horas da tarde, e eu sou responsável por levá-lo, o que vai entrar na minha agenda é o meu tempo de deslocamento antes da aula para levá-lo e depois, de repente, buscá-lo, se for o caso também. É isso que eu tenho que colocar na minha agenda, certo? Então, por isso que é importante esse planejamento semanal, especialmente para quem tem família, para quem cuida de pais idosos, de outros idosos, ou mesmo no trabalho, equipe, etc., lidando com projetos. É você ter noção de tudo que vai acontecer, tudo que envolve você, o seu deslocamento, o seu a sua disponibilidade de estar presente em algum projeto, ou com pessoas, ou com equipe, em algum local, para você programar, então, uma vez por semana, como que vai se dar todo esse planejamento para você, de onde você vai estar alocado nas 24 horas do seu dia. Então, isso é muito importante, compreender isso faz toda a diferença, especialmente aí para quem é mãe, tem filhos, cuida de outras pessoas e tal. Pegando aí no exemplo do filho, né? Imagina só que meu filho tem uma atividade, uma aula de música na segunda-feira à tarde. E aí não sou eu que vou levá-lo, é o pai dele que vai levá-lo. Eu posso colocar essa informação na minha agenda mais como um lembrete, sabendo que, o meu filho estará lá na aula de música à tarde, mas não no horário em si, porque eu não estarei alocada fisicamente nesse compromisso. Deu para entender a diferença? Ou seja, pode ser que eu apenas queira lembrar que esse compromisso vai acontecer na segunda-feira, até para eu poder conversar com meu filho depois e perguntar como foi a aula de música dele. Como que eu faço então nessa situação? Quando eu crio esse lembrete, esse compromisso, eu marco ele como compromisso do dia inteiro, porque desse modo ele não bloqueia nenhum horário e fica aparecendo acima dos horários ali para mim na agenda, como se fosse um lembrete realmente. Ou seja, eu não bloqueio o horário da aula dele na minha agenda, o horário. E isso é uma coisa que faz muita diferença. Eu vejo muitos alunos meus que cometem esse erro antes de começarem a se organizar. Pode ser que você esteja cometendo também, porque é isso, a sua agenda vai refletir o seu tempo e não o tempo dos outros. Claro que a agenda dos outros vai impactar na sua rotina, então é justamente por isso que uma vez por semana você dá essa verificada para ver se tem algo ali que vai acontecer e que você tem que passar essa informação para sua agenda. E você pode fazer isso com todos os compromissos que não sejam seus. Por exemplo, tem a agenda da equipe, e você precisa saber quem vai sair de férias, etc., a agenda da empresa. Tudo isso você pode verificar uma vez por semana para ver o que vai acontecer, para ver como isso vai impactar no seu trabalho também. Na sequência aqui do planejamento semanal, agora é hora de enviar convite para reuniões. Suponhamos que você tem uma reunião virtual ou presencial que vai acontecer em uma determinada data e você tem que enviar as informações, o convite, e isso ainda não foi feito. É justamente nesse momento do planejamento semanal que você cria esses links e envia os convites para as pessoas. O que é bem legal e uma das vantagens de usar a agenda digital nesse caso é que quando você envia o convite e a pessoa aceita, né, por e-mail, esse compromisso já entra automaticamente na agenda dela também. Essa é a maior desvantagem de usar a agenda de papel hoje em dia, né? Quando você tem alguma reunião, você gera um convite com um link e tudo mais, ou então muda um compromisso de horário, né? Na agenda de papel a gente tem que ficar mais ligado com esse tipo de mudança. Muitas pessoas usam a agenda de papel para fazer seus planejamentos, mas as reuniões, por exemplo, elas deixam no digital para conseguir ter acesso a esses links, etc. Então veja um equilíbrio do que funciona aí melhor para você. Lembrando que quando se trata do controle dessa agenda pessoal, tenha uma agenda que seja que você confia. Você pode ter outras de apoio, como por exemplo uma agenda para reuniões, mas a sua agenda pessoal, de repente, é a agenda que você faz no Planner ou que você faz em outra ferramenta, enfim, tá? Só diferencia isso para você não se confundir, porque o grande problema do dia a dia é ter que ficar olhando em vários lugares diferentes para saber o que precisa ser feito. É muito prático.
Mas se por acaso você utilizar a agenda de papel, tá tudo bem. Basta mandar um e-mail para a pessoa falando sobre esse convite e a reunião no dia e no horário específico que ela vai acontecer. E aqui também é um momento de comunicação. Suponhamos que você vai ter um compromisso externo, uma viagem a trabalho nessa semana e você precisa comunicar ao seu marido, à sua esposa, a quem mora com você, que você estará fora naquele período. E vice-versa, né? Então, se isso acontecer, uma vez por semana, você garante que você está olhando aquilo e já vai avisar as pessoas com um pouquinho mais de antecedência sobre onde você estará alocada naquele momento. Por mais que eu compartilhe a minha agenda com outras pessoas, esse é um bom momento de verificar e fazer ajustes e comunicar caso algo precise ser comunicado. O último passo para garantir que as informações estejam organizadas na sua agenda é olhar para ela como um todo e se perguntar: tô esquecendo alguma coisa ou tá tudo aqui? Aos poucos, você pode ir personalizando essa checklist do planejamento semanal com itens que sejam importantes para sua vida para você revisar todas as semanas e fazer esse planejamento. Como, por exemplo, revisar os materiais ou os livros que você precisa estudar para as aulas da semana na faculdade. Bom, se a gente revisou e garantiu que as informações estejam organizadas na agenda, agora sim a gente vai para o planejamento. Lembre-se que o planejamento bem feito vai se basear nas informações que estão organizadas. Se você não organiza essas informações antes, pode ser que seu planejamento fique meio solto. E aí, lembrar desse lance que eu falei, né? A agenda não é Tetris. Então, quando você for inserir as informações organizadas na sua agenda e for criar compromissos, lembrar de deixar respiros entre os compromissos, que senão você não consegue planejar outras atividades, tá? Então, isso é fundamental. Só estou lembrando isso de novo porque é muito importante. A primeira coisa que eu recomendo você planejar para sua semana, então, são os períodos de deslocamento que você tem que fazer quando são compromissos externos que demandam esse deslocamento. Por exemplo, se você tem uma consulta médica no meio da semana, que você tem que sair do seu local de trabalho, se deslocar até o consultório, fazer a consulta e aí voltar para o trabalho, esse período de deslocamento tem que estar na sua agenda. Porque senão fica aquele tempo livre, que daí tem dois problemas. Primeiro é alguém agendar algo com você naquele momento que você vai estar em deslocamento. Não é um tempo livre, você vai estar em deslocamento. Segundo lugar, é você pensar com antecedência que horas que você tem que sair, de modo que você não tenha que ficar fazendo esse tipo de continha ali no dia a dia, sabe? Você já pensou uma vez por semana, se eu tenho uma consulta às 15 horas, eu tenho que sair do trabalho às 14 e pronto. Isso faz muita diferença na saúde mental diariamente, assim, gente. Então, eu pelo menos tenho muitos compromissos externos, eu viajo bastante a trabalho. Então, quando eu já faço essa reflexão e esse planejamento uma vez por semana, evita que no dia a dia eu tenha que ficar fazendo continha, tipo, eu tenho voo 4 horas, então que horas que eu tenho que chegar? Que horas que eu tenho que despachar a mala? Que horas que eu tenho que fazer o embarque? Que horas que eu tenho que sair de casa para não pegar trânsito? Eu não tenho que fazer essa conta no dia, o que pode me levar até a calcular errado e ou sair atrasada, ou sair com muita antecedência. Então, fazendo essa conta uma vez por semana, eu consigo pensar com um pouco mais de calma e sair mais cedo, fazer as coisas sem pressa, sem correria. Isso vai estar na sua agenda. Às 14 horas você coloca lá em trânsito ou ir para o consultório, algo nesse sentido. Você pode até estranhar, né, essa orientação, falar, eu vou colocar como compromisso uma coisa que é um deslocamento, mas veja, esse não é um período livre, então ele é um compromisso sim, significa que você estará alocada em outra atividade naquele momento. E aí você pode fazer como eu orientei anteriormente, você pode colocar numa cor diferente do compromisso em si. E esse aqui é um ponto muito importante, especialmente para quem compartilha a agenda com outras pessoas no trabalho e na vida pessoal. Porque imagina só que você coloca lá que você tem uma consulta médica 14 horas no trabalho e você tem que sair durante o horário de trabalho, e aí você tem que sair do seu trabalho 1 hora antes. E aí você não coloca isso na sua agenda e você compartilha a sua agenda, essa 1 hora antes fica livre. E se o seu chefe marca uma reunião com você, por exemplo, né? Então é muito importante que você insira esses períodos de deslocamento. Isso vale para períodos de almoço também, se você não quer correr o risco que marquem ali uma reunião com você só porque você tem um espaço livre. Eu falo isso porque parece absurdo, mas muita empresa faz isso. Como uma cor cinza, e o seu compromisso pode estar, sei lá, em azul, em rosa, em verde, enfim. Porque aí você sabe que a consulta acontece às 15 horas, só que antes e depois você tem aquele período que você planejou se deslocar. Então, suponhamos que você queira se deslocar antes para almoçar perto do consultório e aí sim você ir para a consulta. Então, você coloca esse planejamento para sair antes. E, inclusive, você pode aproveitar esse deslocamento para fazer outras coisas,
como se você estivesse deslocando a pé ou de transporte público, aproveitar que tem que comprar alguma coisa na rua, resolver alguma coisa na rua, ou de repente, se você estiver em um ônibus ou num Uber, por exemplo, você pode escutar um podcast, fazer ligações e coisas do tipo. Lembre-se que, além de tudo, a sua agenda serve para te mostrar também o volume de atividades que você vai ter naquela rotina e não apenas lembretes do que você precisa fazer. Planejar os deslocamentos vai te dar uma dimensão melhor de quanto tempo efetivamente você tem no seu dia a dia, sem muito esforço. Outro exemplo que deslocamento funciona muito bem: viagem de avião. Então, se você viaja muito a trabalho, você colocar esses períodos de deslocamento, de ir até o aeroporto, despachar mala, ou entrar na fila do check-in, o embarque, etc., colocar isso no planejamento semanal vai te ajudar a ter uma dimensão melhor do seu tempo. Eu viajo muito a trabalho, até em decorrência da minha profissão, e eu gosto de inserir esses períodos de deslocamento até para poder chegar mais cedo e ficar trabalhando lá do aeroporto, conseguir aproveitar com um pouco mais de qualidade esse tempo que muitas vezes eu perderia se estivesse em deslocamento durante o horário comercial. E aí, realizando esse procedimento toda semana, você pode ali se planejar para sair no horário certo, e se você é daquelas pessoas que ainda não se acostumaram a olhar a agenda, você pode inserir até um alarme te dizendo: olha, sair de casa daqui a 10 minutos, de modo que a sua agenda vai te avisar quando que você precisa se deslocar para ir para tal lugar. Aproveito para falar um pouquinho sobre isso, né? Porque muitas pessoas acabam utilizando esses alarmes e notificações para serem lembrados dos compromissos. E eu recomendo que você use isso com parcimônia. Existem algumas práticas que eu chamo de práticas rodinha, que são que nem a rodinha da bicicleta. Quando a gente está aprendendo a andar, a gente usa porque dão mais segurança. E nesse caso, né, quando são compromissos muito importantes assim, a gente acaba colocando essas rodinhas, ou seja, essas notificações, para sermos avisados quando vai ter algo importante. Só que com o passar do tempo, a ideia é que você aprenda, na verdade, a trabalhar tanto com a sua agenda quanto com as suas listas sempre abertas com você, de modo que você fica o dia todo ali se deparando com o que tem a seguir, com o que você tem que fazer agora e tal, e você já vai criando esse hábito, sabe, com o tempo, e aos poucos você nem vai precisar mais dessas notificações e desses alarmes. Porque o problema disso tudo, na verdade, são dois. Primeiro, que dá um trabalhão você querer configurar todos os alarmes, notificações. Segundo, é que é delegar coisa importante demais para uma ferramenta que está aí passível de dar bug, dar pau, não te mandar o negócio e você perder algo importante ali. Então, a melhor maneira é você, aos poucos, implementar o hábito de estar com a sua agenda e suas listas sempre abertas. Planejar o deslocamento também é bastante útil se você mora em um local distante ou, como eu, em uma cidade grande como São Paulo, que tem trânsito. Então, para conseguir lidar melhor com esse trânsito, dá para você pensar com um pouco mais de antecedência. Então, se eu vou ter que me deslocar durante um período que eu sei que tem trânsito, eu planejo, sei lá, o dobro do tempo para chegar no local. Dessa maneira, eu saio mais cedo de casa e consigo chegar no meu compromisso ali sem atrasos. E mais uma vez, sempre aproveitar esse deslocamento para resolver alguma coisa na rua, caso você precise fazer alguma coisa nesse sentido. Uma pergunta muito comum é se horários de refeições precisam ser colocados na agenda, por exemplo. E essa Antes disso, deixa eu falar sobre aproveitar o período em trânsito para fazer alguma coisa, porque ficou meio solto aqui, só para trazer um exemplo. Imagina só que você tem, sei lá, vamos pegar o exemplo da consulta médica. Você tem uma consulta médica na quinta-feira, 4 horas da tarde, do outro lado da cidade, e aí você vai aproveitar esse deslocamento para, de repente, passar na costureira na volta e deixar uma calça fazer a barra, para comprar um presente de aniversário para uma festa que seu filho vai no final de semana. Então, você pode aproveitar o deslocamento e no planejamento semanal você já dá uma olhada no que tem na região e tal, para ver o que você consegue adiantar ali de coisas, já que você vai ter que se deslocar de qualquer maneira. Então, é só para trazer aqui alguns exemplos disso que eu acabei de falar. é uma pergunta muito comum, especialmente para pessoas que trabalham em empresas que agendam tanta reunião que, se puder, ou normalmente pode e faz, eles agendam reunião para a hora do almoço, porque é o único momento que aparece livre no calendário da pessoa. Então, se você trabalha em uma empresa assim, eu recomendo que você coloque um compromisso ali na hora do almoço para ninguém marcar nada com você. Outra recomendação nesse sentido é para quem prepara as refeições da família ou para si mesmo no próprio dia. Então, se todos os dias você dedica um tempo para cozinhar, preparar as refeições, cuidar da casa, você pode inserir esse deslocamento interno ali na sua agenda. Uma das coisas que eu ensino dentro do método Vida Organizada é como que você pode planejar o cardápio ali de refeições da sua família ao longo de toda a semana. E aí, fazendo esse planejamento com antecedência, você sabe que compras tem que fazer, que dia que você vai no mercado, e vai reduzir muito o tempo de preparo dos alimentos ali no dia a dia. Inclusive, o dia que você vai no mercado e o que você
você vai comprar pode ser decidido nesse planejamento semanal de uma forma muito mais rápida e simples. Também pode querer olhar para sua semana para ver quais são os momentos que você vai ter em família, se você vai planejar alguma atividade, ir ao cinema, ir a algum show. Outra personalização útil para a agenda é planejar, cuidar das suas finanças. Então pode ser que você escolha algum dia da semana, como segunda-feira de manhã eu quero atualizar minha planilha de finanças, agendar os pagamentos da semana, ou algo nesse sentido. A gente viu sobre isso na segunda-feira também, na primeira aula, e aí é importante lembrar, você cria esse bloco de tempo planejado para a semana em questão, que é a semana que você está planejando. Não é um planejamento com uma recorrência para sempre, né? Então é muito importante que você tenha essa noção de que você está planejando para a semana em si, que é quando você tem um controle maior das suas prioridades ao longo de apenas 7 dias. Porque se você planejar isso para o mês inteiro, por exemplo, pode ser que as prioridades mudem, e daí você tem que ter o retrabalho de ficar mudando todos os bloquinhos de lugar, e não é esse o ponto. A gente está aqui focando em uma vida descomplicada, lembre-se disso, tá? Então, assim, se você perceber que nessa semana você precisa dedicar cerca ali de 1 hora para gerenciar as finanças, que tem muita coisa para ser feita, aí você pode criar esse bloco de tempo na sua agenda, pode colocar dentro da descrição desse compromisso o que você vai precisar fazer ali durante, né, esse bloco de tempo, e aí você executa apenas para a semana que você está colocando. Se você for estudante universitário, de pós-graduação, pesquisador ou professor, você pode querer planejar algumas atividades ao longo da semana para atividades acadêmicas, então de leitura, de pesquisa, preparo de aulas e por aí vai. Sem querer interromper muito, mas já interrompendo de novo, por exemplo, eu sou professora, e aí o que eu gosto de fazer é, no domingo, eu faço o planejamento dos conteúdos que eu vou falar durante a semana, e na segunda de manhã eu gosto de fazer todo o planejamento, não só das aulas, que as aulas eu planejo uma vez por mês, assim, mas eu gosto de fazer o planejamento das revisões de materiais, do que eu preciso fazer para cada uma das aulas, para ver ali se eu tenho que criar algum tipo de checklist para cada uma das aulas também. Então, eu, como professora, dedico ali pelo menos uma vez por semana para esse planejamento como um todo. E se tiver na semana do planejamento do próximo mês, por exemplo, aí eu aproveito esse período da segunda de manhã para planejar as aulas do mês seguinte. Então, dedicar um tempo de planejamento é uma coisa muito importante da minha atividade como professora. O mais importante é você descobrir na sua profissão, no seu trabalho, quais são essas atividades recorrentes essenciais que você precisa implementar na sua rotina para conseguir fazer o seu trabalho com menos correria, mais bem feito. Ou seja, personalizar para sua realidade, para sua profissão. Vai mudar a vida isso aqui, acredita em mim. Inclusive, você pode planejar os seus descansos se você sentir essa necessidade. Já pensou que delícia agendar que você não vai fazer nada no sábado à tarde ou algo nesse sentido? Outra coisa que eu gosto de fazer na hora que estiver planejando a semana é dar mais respiro entre os compromissos e nos diversos períodos do dia a dia. Vou explicar. Por exemplo, se eu tô uma semana inteira participando de um treinamento da empresa todo dia de manhã, das 8 ao meio-dia. Isso significa que eu já tô com o meu período da manhã completamente engessado, nesse caso, voltado para esse treinamento. Logo, se for possível, eu evito fazer muitos agendamentos na parte da tarde para reuniões ou outras coisas, porque eu sei que vai ter ali muito e-mail para resolver, mensagem para responder, coisas que eu preciso lidar enquanto eu estava alocada naquele compromisso. Se eu não fizer isso e agendar um montão de coisas para a parte da tarde, muita coisa começa a ficar urgente, as pessoas ficam esperando resposta, e você acaba tendo que fazer hora extra e trabalhar mais e ficar mais cansada e sobrecarregada para ter que responder todo mundo e resolver essas questões. Outra coisa também é que à medida que a idade vai chegando, né, a gente vai sentindo mais fisicamente e a minha mente também fica mais cansada. A gente vai passando ao longo de um dia inteiro tomando decisões e resolvendo problemas. Chega no final do dia, eu já tô cansada mesmo. Então, se eu não alternar os períodos de muitos agendamentos com períodos mais livres, a minha cabeça cansa muito mais rápido, o meu corpo cansa muito mais rápido. Então, se eu vou ficar um dia inteiro em treinamento ou um dia inteiro em viagem, no dia seguinte eu deixo ele um pouco mais leve, um pouco mais livre. Se eu tiver autonomia para isso, é claro, é isso que você tem que considerar, tá bom? E não descartar a dica como um todo, caso você não consiga. Mas você tem que avaliar caso a caso, semana a semana, se você consegue se planejar para não ter tanta atividade depois de um período intenso ali de trabalho ou de atividades, para que você consiga efetivamente descansar.
E sobre isso, gente, na aula de amanhã, na aula 4, a gente vai falar sobre execução no dia a dia, como lidar com a questão da motivação, da procrastinação, do cansaço, como sair desse looping de sobrecarga de a gente sempre tem muita coisa para fazer, como lidar com isso. Na aula de amanhã a gente vai falar sobre essas estratégias, tá? Só para constar. E isso aqui que eu tô falando, cada pessoa vai descobrindo na sua dinâmica de trabalho como pode aplicar. Então, por exemplo, o David Allen, que é aí um grande mentor meu, assim, autor do método GTD. Uma vez ele compartilhou comigo que ele tinha um ritmo, como ele é autônomo, né? Ele tem um ritmo de trabalho assim, que ele, por ele, tudo bem trabalhar 2 dias intensamente, sendo que no terceiro ele tá de folga, ele descansa. Então, mais do que ter finais de semana, como ele tem uma rotina de viagem, de evento, não tem muito se é semana ou fim de semana. Dia da semana ou fim de semana. Então, ele sempre vai ter eventos em qualquer que seja o dia da semana. Então, ele prefere fazer dessa maneira, ele se planeja trabalhando 2 dias intensamente, digamos assim, e folgando no terceiro. Então, isso é um exemplo de como você pode personalizar a sua rotina de acordo com as necessidades da sua vida. Então, quando eu falo, por exemplo, no domingo eu gosto de ficar off e zerar a semana, descansar, nem sempre você pode fazer isso no domingo. Eu já tive emprego, por exemplo, que eu trabalhava domingo o dia inteiro e folgava na segunda. Então, o meu dia de fazer isso era na segunda-feira. Você vai buscar isso que eu tô falando aqui e adaptar à sua própria rotina. Porque senão é um dia após o outro apenas sobrevivendo. E veja, ninguém tem tempo para planejar a semana. E é justamente quando você não tem tempo que você deve planejar. Porque é quando o tempo está escasso que a gente tem que cuidar direitinho dele. Justamente por não ter tempo a perder que você precisa planejá-lo direitinho. Por exemplo, se você vai ter uma semana muito cheia, você pode colocar alguns lembretes na sua agenda para de noite não agendar nada, para você realmente conseguir descansar e estar melhor no dia seguinte. E aí, quando você pensa com antecedência, se conhecendo, conhecendo como você fica. O que eu quis dizer aqui é que, às vezes, quando eu sei que eu posso ficar cansada naquele dia em questão, eu coloco um lembrete na minha agenda, às vezes num vermelho, sabe, num rosa choque, assim, falando: "Não agendar nada, não sair de noite, não fazer nada de noite", que é para justamente se eu entrar na agenda, alguém quiser marcar alguma coisa comigo, eu olho ali e falo: "Não, ó, já a Thaís do passado já lembrou aqui que ela vai estar cansada, então é melhor não agendar nada". Claro que você sempre pode tomar a decisão de agendar se você quiser, se você achar que ir nesse evento, tal, vai ser muito mais legal para você, e muitas vezes é legal mesmo que fique cansada, né, você que vai decidir isso. Mas só de você colocar esse lembrete é um recadinho compassivo que você dá para você mesmo, assim, para você ponderar melhor. Mais ou menos cansada, depois de um determinado evento ou um dia cheio de eventos, se você planeja esse descanso com antecedência, nossa, você não vai se arrepender. Porque nada impede que você chegue no dia que você não tem nada agendado e você esteja bem e fale, vou aproveitar para fazer alguma coisa, ok. Mas se você estiver muito exausta, cansada, você vai se agradecer por ter pensado nesse dia com antecedência. Outra coisa que você pode fazer é planejar cuidados pessoais, como manicure, podóloga, até massagem, enfim, adapte a sua vida. Você pode agendar esses compromissos e se planejar semanalmente. E essa dica de colocar uma cor diferente, mais clarinha para os compromissos que você está planejando fazer com você mesmo, é para você bater o olho na sua agenda e saber o que você pode mudar caso tenha uma necessidade de mudança de horário. É mais flexível, visto que só você está alocado naquele compromisso. Se essas informações estiverem visualmente diferenciadas, você vai conseguir tomar decisões com mais rapidez. E aí, duas coisas para finalizar esse planejamento. Quando você termina de planejar a sua semana e olha para ela como um todo, ali os próximos 7 dias, como você se sente? Porque não é para te dar aquela sensação de cansaço antes mesmo de começar a semana. Pelo contrário, é para você olhar e falar: nossa, ainda bem que eu fiz esse planejamento, porque a partir de segunda-feira é só acordar e ir executando as coisas e vai dar tudo bom. Eu não quero que você não se sinta bem e fique com uma sensação de sobrecarga ou até de sufocamento olhando para os dias que virão por aí. E aí veja, se você tem que fazer alguma coisa em um dia específico, entra na agenda. Agora, se você tem que fazer alguma atividade que você não precisa fazer num dia específico, você tem que fazer até tal data, ou seja, isso é um prazo. Em vez de colocar essa informação na agenda, eu recomendo que você coloque em uma lista de afazeres, porque desse modo você sabe que você pode antecipar aquela tarefa, diferente da que você colocou na agenda, que você precisa estar naquele dia específico para executar. Não. E aí, por isso que é importante que você deixe livres esses espaços, esses respiros na sua agenda, de modo que no dia a dia você consiga abrir as listas e trabalhar no que tem ali também, porque todos os dias você vai alimentando essas listas de coisas a fazer. Dá para antecipar.
você pode simplesmente criar uma lista que fique separada da sua agenda, de modo que uma coisa complemente a outra. E aí, uma dica final aqui é sobre o foco da semana. Ao finalizar o seu planejamento, pode ser que você perceba que a sua semana vai ter um eixo temático ou vai ter algum evento muito importante que você precisa ter um foco maior com relação a ele. Pode ser com relação a algum projeto, alguma atividade ou evento que vai acontecer, ou simplesmente algum sentimento que você quer focar naquela semana. Muitas vezes, quando eu estou em uma semana muito atribulada, eu coloco que meu foco é cuidar da minha saúde, da minha alimentação, dormir bem, e é isso, até para eu conseguir enfrentar bem essa semana mais cheia. Agora, se você vai colocar como foco da sua semana algum projeto importante específico, você olhando para esse foco ao longo da semana, você vai sempre se lembrar dele e isso vai te dar a oportunidade de trabalhar um pouquinho nesse foco todos os dias. Bom, esse é o planejamento semanal que eu recomendo que você faça toda semana e que vai garantir uma semana muito mais leve e organizada para você. Mesmo que você não consiga fazer o planejamento inteiro passo a passo como eu ensinei aqui, qualquer planejamento é melhor do que nenhum. Então, só de você dedicar alguns minutinhos para visualizar a agenda da próxima semana e identificar algumas providências que precisam ser tomadas, você já vai ver o valor imediato que isso vai trazer para sua vida. Independente da quantidade de compromissos que você tem na sua vida, do grau de complexidade que você tem na sua vida, olhar os próximos 7 dias e ter uma noção de como vai ser a sua semana vai tornar a sua vida muito mais organizada e a sua mente tranquila. Muito bem, né. E assim, para a gente finalizar essa nossa aula de hoje, eu só queria dizer o seguinte: existem outros planejamentos que a gente faz. A gente faz planejamento mensal, trimestral, sazonal, anual, etcétera. E você também pode fazer um planejamento para um projeto específico, para um objetivo específico. O que a gente está vendo aqui, focando nesse momento, é justamente no planejamento que vai fazer diferença na sua rotina hoje, que é esse planejamento mais operacional, que é o planejamento semanal, por isso que ele foi o nosso foco da aula de hoje. E veja, na aula de amanhã, então, a gente vai falar muito sobre essa priorização no dia a dia, como que a gente consegue, então, priorizar as atividades, lidar com imprevistos, a questão da motivação, a questão da procrastinação. Então, todos esses aspectos que vocês colocam como muitas dificuldades, a gente vai ver amanhã onde que a gente está errando e o que que a gente tem que fazer para poder, então, na última aula, na aula 5, a gente poder falar um pouquinho sobre a construção de hábitos saudáveis, de bons hábitos para uma vida organizada, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe nas redes sociais, interaja na comunidade do evento, que a gente tem muita coisa bacana acontecendo por lá. É isso, eu te vejo amanhã na aula 4, então. Tchau!